Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Tozin e estamos aqui na companhia de Érica Lotz, ela que é mentora de capital humano e idealizadora do programa. Érica, seja bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. É uma alegria estar aqui tratando dessa edição do Talento em Foco, comunicação multicultural. E para falar desse tema tão instigante, que brilha os olhos, estamos aqui com ele, o professor Carlos Costa, cosmopolita, cidadão do mundo. Costa, seja muito bem-vindo ao Talento em Foco, comunicação multicultural e intercultural. Obrigado, Érica. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Tozin. É uma satisfação estar com vocês para poder falar dessa questão que hoje, com o aumento da velocidade das comunicações, fez o processo cultural se aproximar de todo o continente, todos os continentes. E com isso, damos as boas-vindas ao professor Luiz Carlos Costa. E vamos falar sobre esse tema que é a comunicação multicultural. O professor Luiz Carlos Costa, ele é especialista em organização e planejamento e também tem experiência e atuação na área de inovações tecnológicas. E para abrir essa conversa, Luiz, com base na sua formação profissional e educacional, como que você se envolveu com a comunicação multicultural? Como que foi esse primeiro contato que você teve? Pois não, eu já estava na área acadêmica e as escolas, universidades gozam de um calendário muito favorável para a viagem, tendo em vista os feriados, as grandes férias. Então, eu viajava muito o Brasil como pessoa jurídica para as diversas capitais do Brasil. Quando, de repente, eu fui visitar um amigo e ele falou: "Você não quer ir comigo para o fim do mundo?" Eu falei: "Aonde fica isso?" Aí ele falou: vem lá em casa. Eu fui lá e ele combinou a viagem para ir para o Ushuaia. Até então não era tão falado o Ushuaia, né? E nós fomos de expedição. Então, a partir dessa viagem ao Ushuaia, na modalidade de expedição, acampando, subindo em vulcão, vendo geleiras, nesses veículos off-road, é que surgiu o gosto de conhecer os costumes. O carneiro assado lá com vinho deles lá que fazem localmente, como é que vivem nas comunidades. A partir daí, eu passei a também gostar de viajar para o exterior também. Muito interessante, Costa. Olha só, você pode contar para a gente um pouco dessas suas aventuras e um pouco dessas nuances culturais de todos esses países e de todos esses povos com os quais você teve contato? Bom, eu vou me ater nessa apresentação a falar de alguns costumes asiáticos, porque eles representam a maioria da população do mundo. Então, esse continente asiático tem 4 bilhões e meio de cidadãos, contra 700 milhões da Europa. Então, se nós estamos acostumados com o que vem da Europa e dos Estados Unidos, dá 1 bilhão e pouco de pessoas, e é só nesse pedaço aí tem 4 bilhões e meio de habitantes. Então, eles estão assumindo uma escala na economia global que os costumes deles estão chegando a nós. Podemos ver a série da Netflix, que está passando agora, que é Round Six, né? Coreia, está vindo tudo deles lá. Então, eu vou me ater a alguns países aqui, não só pela habitação, pela população, mas também pela religião. Porque nós temos no nosso continente ocidental predominante a religião cristã, os cristãos. E eles têm o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que por si só já torna uma cultura diferente. Certo? Então, eu vou começar a falar deles aí. E por falar de costumes, vamos pegar a Alemanha super desenvolvida, as pessoas se aposentam e elas querem o diferente. E o diferente eles vão buscar de diversas maneiras. Essa que está aí é inusitada, acho que poucas pessoas devem ter tido
oportunidade de conhecer, chama rodotel, um hotel sobre rodas. Então, no caminhão à esquerda, as bagagens ficam em cima, no interior do veículo viajam os alemães sêniors, com a gorda aposentadoria. À direita é um reboque com cama casulo, 3 casulos por cada vertical. Eles entram e fecham a cortininha, eles soltam esse trailer do reboque do caminhão e dormem aí dentro. Então, você imagina que a curiosidade e o interesse de interagir com outras culturas é tão grande que eles, mesmo alemães bem de vida, viajam com esse costume. Então, é fantástico você se deparar com... Você nem sabe o que você está vendo, só mesmo perguntando. E eles estavam no mesmo ponto de partida que a minha expedição estava, né? Então, por isso que eu sei esses detalhes. É uma versão um pouquinho diferente do hotel cápsula que tem no Japão, não é? Sim, bastante diferente. Até porque o local que eles param, né? As cápsulas estão em aeroporto, geralmente, mas esses aí são paisagens lindíssimas depois. Essa aí, ó, eu pus uma setinha ali para mostrar que tem o riozinho atrás, o cara está com um pau. É a cremação no Nepal. Então, as religiões, né, budista, eles são muito adeptos da cremação, e até mesmo nós aqui, nos costumes cristãos, né, a Igreja Católica, por exemplo, em 60 e pouco, já liberou que fosse cremado. Então, muita gente hoje aqui é cremado. Diferente deles, a cremação é pública. Então, eles põem a lenhazinha, o rapaz fica ali com um pauzinho cutucando a cinza, a chama, para que queime por completo, né? Então, isso é muito comum, tem vários desses, em vários rios, né? Budismo, hinduísmo, mais o budismo. Então, Nepal tem, Índia tem, Tailândia tem muito disso também, sabe? Com a diferença que esses países, tipo Tailândia, necessariamente, quando morre, já não é cremado. Às vezes, o corpo é preparado para 3, 4 meses depois chegar a família toda e eles fazem festas, às vezes, de 1 semana, 15 dias, para comemorar a passagem, a libertação. É uma relação muito diferente com o conceito de morte. Sim, eles acham que a queima ajuda a purificar. Então, para eles é normal. As pessoas ficam sentadinhas ali assistindo, né, e conversando, tranquilo isso aí. Então, esse é um costume da religião, mas que para nós aqui já estamos adeptos, utilizamos, adaptamos de uma forma diferente. No crematório, com caixão, já é uma adaptação já. É um outro rito. Outro rito. Aqui nós estamos ainda no Nepal. A parte da direita é uma distribuição de carne comunitária, né? As pessoas mais simples, então tem a pessoa que gerencia essa comunidade, arrecada um dinheiro de cada membro, e quando eles matam um búfalo ou um iaque, né, que é aquele animal que leva as pessoas para o Everest lá e carrega tudo, eles fazem depois o compartilhamento desses montinhos de carne. Não quer dizer que não tem o açougue da esquerda ali, né? Que tem lá nas ruas, né? Tem o açougue, mas ali é onde eu estou mostrando à direita os montinhos, são nas trilhas, já não é mais na cidade, são naquelas diversas trilhas que você faz em rumo a 8.000 metros, 8.600 metros. Isso aí geralmente está na casa dos 4.000 metros de altura. Já está um pouco longe da cidade, são povoados, vilarejos. Então, a cultura deles é de compartilhar, quer dizer, eles são muito simples, né? Mas mesmo dentro da simplicidade, eles compartilham aquilo que eles têm. E até uma curiosidade, professor, o Himalaia fica no Nepal, se eu não me engano, é isso mesmo? Sim. Por isso que essa grande altitude, né? Na realidade, se a gente entrar, são 3 países, né? Você pega o Paquistão, a Índia e o Nepal, e pega a China também. Eles juntam 3 cordilheiras, Himalaia, Hindu e Karakoram. Essas 3, elas vêm com 8.000 metros e só existe um ponto que você pode passar de um lado para o outro, que é o passo. Né? E aí você chega, né, no Nepal, você vai para o lado do Himalaia, poderia ir para as outras 2 cadeias, e o Himalaia tem 8.800 e pouco, depois tem eu andei por Annapurna, que é 8.080, depois 8.400,
Lógico que eu não fui até o 8.080, não fui ao topo, fui até a base, né? Até o início, mas realmente tem acima de, acho que são 8 montanhas acima de 8.000 metros ali na região. Ô Costa, e conta aí para gente essa história do rinoceronte, que ela é emblemática, né? Conta aí. Eu fiz questão de colocar a foto do Wine Rhino, que é o chamado rinoceronte branco de um chifre, que ele tem numa reserva no Nepal, onde se faz safari, é uma ilha, né? E ele é todo com coraças, compartilhado, como se fosse montado, não é um corpo inteiriço, né? E ele, quando sai correndo, aí são 2 toneladas, ele vai pisando, vai chacoalhando tudo. Como o objetivo da exposição era sair para ver tigre e ver o rinoceronte, foi nos ensinado. Ó, rinoceronte, ele não enxerga nada. Ele levanta as orelhas dele, ausculta, né? E ele, com um sensorzinho, ele te localiza, ele abaixa a cabeça e vem disparada. Ele não sabe onde ele está indo. Ele foi onde a fonte do barulho. E você tem que correr em zigue-zague, bater pedaço de pau para parecer que você faz bastante barulho, ou subir numa árvore. Eu estava com um amigo e o guia, eu achei a árvore. A árvore que eu achei era mais seguro. Mas foi a única. Pode ver que as outras são tudo mirradinha. E eles ficaram atrás de tronco. Porque isso aí foi no dia seguinte, essa foto, que eu voltei para tirar a foto eu em cima da árvore. Mas o guia bateu tanto nos troncos de árvore que ele se assustou com o barulho, parou e ele mudou o rumo, porque ele, na realidade era uma fêmea, né? Ela estava cuidando das filhas. Mas é muito bonito de ver, é muito bonito de ver isso aí, porque você fica na expedição, você fica olhando. Se vier dali, eu corro para onde? E você fica já de antemão analisando para onde você vai, caso ela venha, ou você veja ela. E eu já estava de olho na árvore. Então, quando eles apareceram, eu já corri para a árvore, porque você fica o tempo inteiro esperando que apareça. Quando aparece, você tem que colocar em prática o que te ensinaram. Muito boa. Agora, então, vamos para a Índia. Nepal. Para o Nepal? Nepal. Ainda estamos no Nepal. O Nepal é onde Buda nasceu, né? Era na Índia, depois passou para o Nepal, a cidade dele. Então, o Nepal é budista, e é lá que tem a deusa, que é a menina que eles escolhem a cada tempo, né? Para representar a divindade deles, né? E ela, quando ela atinge a maioridade, a puberdade, já escolhem outra. E tem esse comprimento de mãos aí, chamado Namastê, que tem os budistas. Só que depois esse cumprimento passou para um monte de locais, né? O pessoal de yoga passou a cumprimentar Namastê, o pessoal, todo mundo foi cumprimentando Namastê. Mas isso aí é originário do budismo, faz em Bali, na Tailândia, no Nepal, na Índia. É o Deus que existe dentro de mim, que habite o Deus que existe dentro de você. Mas fora isso, tem muita... Não é só fazer isso, tem para onde fica o dedão, o quanto você inclina teu corpo, a posição da mão, sabe? Tem uma série de... para autoridades, para amigos, para pessoas que você está cruzando. Você está no Nepal andando lá nas trilhas, lá em cima, todo mundo que você cruza, namastê, namastê. Todo mundo sorri e te faz esse cumprimento namastê. Originário do budismo, né? Depois já está virando uma cultura de paz, né? Paz. Impressionante, é uma cultura de paz. Vamos para o próximo, então. Ainda no Nepal, aí é Bali, desculpa. Que também é budista. O interessante é que a região toda lá é islâmica, né? Mas a Indonésia inteira é islã. Bali, que é uma ilha da Indonésia, uma das 1.000 e poucas ilhas da Indonésia, é budista. É budista. É a única que é budista no meio de 1.000 e poucas outras ilhas. E andando por lá, eles fazem uma oferenda para os deuses, né? E o budismo tem... não é bem uma religião, né? Eles rezam para o bem e rezam também para o mal. Então, nós temos na foto da esquerda 2 representações de divindades, onde uma eles pedem
cuidem das coisas boas deles, e do outro lado eles fazem as oferendas porque nada de mal aconteça para eles. Eles sempre têm o costume de se proteger dos dois lados, né? É um hedge que fala, né? Eles se garantem com segurança dos dois lados, né? Ali à direita eu estou com um batik, um sarong lá no templo, né? Você só pode entrar, colocar esse tipo de saia, né? Saiote, saia de praia. E à esquerda, vocês vão ver que a entrada da casa, ela está um pouco... Parece a entrada de um templo. Isso é uma casa. A casa ou é a porta abaixo, para você entrar se agachando no sinal de reverência, ou ela já é como se fosse um templo, com 3 antessalas lá dentro, já representando cada um setor. Então, isso aí você passa ao longo da ilha inteira, tem templos, e diferente dos templos nossos, os templos deles não tem riqueza, eles estão em locais maravilhosos de contemplação. Estão em cima do morro, no mar, entendeu? As paisagens de templos são lindíssimas. Esse aqui é o mais importante deles, e não tem riqueza nenhuma. Bali também tem uma cultura da comunicação deles não verbal. Quando nós falamos de comunicação verbal e não verbal, eles ensinam 3 tipos de danças, desde que a criança nasce. Essa aí é a dança Lelong. A pessoa consegue, pela expressão dos olhos, do rosto, das mãos, do corpo, dos pés, ele dança sob um som de uma música horrível, estridente, sem compasso, sem nada, mas eles fazem a comunicação deles através dessa dança. Então, isso tem shows direto, mas eles aprendem todos, desde criança, as diversas danças dele, em se comunicar sem a expressão verbal. É muito interessante. Essa fruta não poderia deixar de faltar, deixar de aparecer aqui na nossa conversa. O durian. Costa, conta pra gente, por que o durian ele conseguiu um destaque tão especial aqui no Talento em Foco? Nós estamos na Tailândia agora, saímos de Bali, né, Tailândia, e a Tailândia tem como fruta nacional deles o durian. E ela é uma espécie de uma mini jaca, né? Fedida, mas fedida, horrível. Ela é fedida, abriu ela, sai correndo. Os hotéis, aeroportos, todos os lugares fechados têm uma placa no durian. Proibido. É proibido. Não pode entrar, não pode comer. Mas eles comem isso, aquilo que está aberto ali, aquele gomo, com prazer. Eu cheguei a experimentar, mas já no relar já não tem mais jeito, nem mastigar você consegue dar a primeira mastigada. É muito ruim. E isso aí é mania deles, né? Come com prazer, né? E nós, ocidentais, nem experimentar conseguimos. Essa é a fruta nacional da Tailândia, assim como Bangladesh, que é lá um lado da Índia, tem jaca como fruta típica, entendeu? É um negócio interessante. Mas aí, parece jaca, mas é uma fruta deles lá. Mas é perfumadinha, né? Não, você não pode. Mesmo que você queira carregar escondido. Você não consegue. Não, impossível. Não tem condições. Vão te achar, pode ter certeza. Nem tente carregar que... Com certeza. Já se entrega, né? Já se entrega que está com uma dor, hein? Se a gente pensar em Tailândia, a gente pensa em algumas coisas. Ela tem um turismo sexual muito forte na região de Phuket, que é onde fica próximo desse local paradisíaco, que é a ilha do filme Leonardo DiCaprio. Tem uma série de ilhas muito lindas. Você pode ir para qualquer um lado, que você vai ter praias maravilhosas. Essa foi uma que colocou o cinema, né? A ilha do Leonardo DiCaprio, ficou famosa. É Nana Bay, Maya Bay. Mas o turismo olha para essas coisas. Olha, tem um barquinho, quando eu fui tinha uns japoneses, né? Agora tinha milhares de chineses jogando sujeira, marisco, acabando com tudo, né? O que tem no fundo do oceano, a sujeira, tanto que interditaram. Faz 3 anos que está interditada, só entram lá na ponta, lá na entrada, lá, não pode vir mais na ilha, porque toda a região é muito bonita, toda.
em termos de praia. Então, quando fala Bangkok, é visitar uns templos, o turismo sexual em Phuket e praia. Então, essa é o símbolo. É coisa maravilhosa. Se colocar nadar aí é um conto de fadas aí, né? Essa é muito interessante também. Ó, tem duas Totalmente voltada para a gastronomia, né, Costa? Gastronomia. O japonês gosta muito disso aí, né? Assim como tem o comércio de marfim dos elefantes, né? Que eles, para roubar o marfim dos elefantes, eles matam os elefantes. Barbatana de tubarão. Aqui eles têm, o japonês acha que ninho de andorinha, sopa de ninho de andorinha é afrodisíaco. Então, na Tailândia, os homens sobem nesses bambus aí, que eu não sei como é que eles sobem. Tem uma setinha apontando lá no teto um ninho de andorinha, e tem a outra seta apontando o tamanho das pessoas que estão assistindo a coleta do ninho de andorinha. Olha o tamanho delas. Então, isso é muito alto, eles sobem e catam para vender. Isso é só na Tailândia, e só o japonês que come a tal da sopa de andorinha, que paga uma nota e daí eles vão destruindo isso aí, toda essa questão cultural. Ainda na Tailândia, o nacional deles, eles não têm o futebol. Né? Nós vimos religião, a gente viu praia, Thai box. Esse é o esporte nacional deles, mas só que é diferente, porque nós, ocidentais, pegamos o ocidental e trouxemos a forma de MMA, UFC, né? Já adaptamos para um combate violento, né? Eles não, eles lutam com 12 anos, 13 anos, 15 anos, tem 50 quilos, 50 e poucos quilos, 40. Então eles batem, mas não é que nem os outros que machuca. Não, é soco de adolescente. Então o mais fantástico é você assistir a luta, porque você não sabe quem está ganhando. Não é assim, o cara caiu, nocaute. Não. Uma hora o azul está ganhando, outra hora o vermelho ganha, e você não sabe. Você não entende as regras para saber. Você só sabe porque tem os caras fazendo apostas na arquibancada e você percebe que estão apostando no azul, estão apostando no vermelho, e ele descarrega o jogo conforme a luta vai mudando. Opa, eu estava no azul, agora está ganhando o vermelho, ele vai no outro e aposta para cobrir as apostas. É maravilhoso assistir uma luta de Thai box que virou MMA, que virou UFC, já adaptado para os outros padrões dos outros países. Lá continua sendo ainda Thai box. E esse aí a gente... O que vem a ser isso, Costa? É um cultivo de mandioca, seria? Me corrija? Não, né? Essa é difícil, viu? Difícil. Nós não temos nem modelo mental, Evandro, para imaginar o que é isso aí, esse toquinho aí. Isso aí é o seguinte, tem 4 setas. A primeira foi que eu consegui, numa foto, tirar a roupa dos muçulmanos. Então, eles têm a touca, né? Eles têm a touca, eles têm a blusa, manga comprida e uma calça, parece um pijama. Essa blusa é uma túnica, ela vem até para baixo do joelho, quase lá no tornozelo. A calça embaixo é amarrada com cadarço, né? Essa é a vestimenta no norte da Índia, Paquistão, norte da China, Nepal. Eles têm esse gorrinho com essa roupa. E barba. Tem a setinha que eles têm que usar barba porque se aproximam da imagem dos antigos profetas que usavam barba. E ele está ali vendendo, ele está vendendo escova de dente. Isso ele está vendendo. Evandro. Escova de dente. Só que não é só de lá. Isso aí tem no norte da África, na Arábia, ali, todos os países. Mas tem muito lá, porque esse conceito de escovar o dente com pasta e que um aparelho, né, que é a escova de dente, isso aí é questão de, sei lá, 1000 anos, menos ainda de 1000 anos, 800 anos. Antes disso,
era higiene bucal, era desse jeito, né? Espera um pouquinho que deu um problema na minha bateria aqui. Tranquilo. Marco, ajuda aqui para mim. Então é um costume típico, Típico, uma eles roupa pegam... típica dessas regiões. E que planta é essa, Costa? Ela chama Mizaki. Ela é uma planta que eles cortam os galhos. Às vezes eles estão nas ruas vendendo em bacias com água para ela não perder a umidade. Então você está lá cheio de gente vendendo. Espera só um pouquinho aqui. Não está caindo minha bateria. Tá bom. Isso aqui é do meu? É só um minutinho aqui que houve um problema aqui. Só um minutinho. Tranquilo que depois eu faço um corte aqui. Estamos em 30 minutos. Uhum. Então, será que não era para a gente fechar esse e gravar outra edição? Não, acho que a gente está em 25 minutos, tá? Acho que está fechando já. Está terminando tranquilo. Já. Uhum. Então, aqui, voltando, esse tronco, esse galinho, você pode ver que ele tem a ponta um pouquinho descascada. Você, com o dente, você tira as fibras, solta as fibras, abre, como se fosse um espanador, e você esfrega na gengiva. A primeira esfregada, ela tá dura. A gengiva vai ficar muito forte. Na segunda, depois, à medida que você vai escovando, elas vão ficando mole. O que eles fazem? Eles cortam 1 centímetro, 1,5 centímetro, abre as fibras novamente e o tronco, a pecinha vai ficando de 20 centímetros, 18, 17, 16. Quando fica pequenininho, jogam fora, compra outro pedacinho desse de madeira e a escova de dente ao longo dos desertos, das estradas de trem, tudo é feita isso. Isso é muito usado ainda, nós estamos falando de bilhões de pessoas escovando o dente dessa maneira. Nossa, interessantíssimo, Costa. Então vamos para o próximo. Aí nós estamos na Índia, né? Na Índia, aqui eu peguei uma foto minha, né? Porque todas as fotos estavam muito rebuscadas. Essa é uma foto minha, é o sadhu. Sadhu é o indiano que usa barba comprida, roupas laranja, turbante meio laranjado, amarelo, e eles não trabalham, não fazem nada, eles estão num processo espiritual, atingindo essa pureza, quando eles então poderão ser enterrados. Até então são cremados, sabe? Eles acreditam na reencarnação, né? Que pode voltar como vaca, como qualquer coisa, tal. E eles acham que se purificando, se livrando dos sentimentos, das riquezas materiais, só tendo bondade, orações, eles conseguem atingir um nível mais elevado e aí eles podem, a partir desse nível, não retornar mais. Eles encerram o ciclo. Então, eles encerram esse ciclo. Tem muitos deles naquelas escadarias do Rio Ganges, naquelas festividades, com tudo que é coisa impossível você imaginar, os cabelos, a barba, as roupas, a cor, as poses, entendeu? Assim. Costa, explica pra gente o que é essa escultura. Isso aí eu presenciei, né? Essa não é uma foto minha, mas eu presenciei numa expedição que eu fiz lá pela Índia. Ao longo das estradas rurais, tem essas pilhas, essas bolotas, e uma mais bonitinha que a outra, toda ornamentada, cheia de cortes, bem artística, né? Aí eu perguntei para o meu guia o que era. Isso aí é bolota de esterco. As crianças e as mulheres, os homens não, elas catam, né, o que o camelo, a vaca defecou, faz a massinha, coloca na pilha, e à medida que vai secando com o tempo, eles vão lá e fazem pequenos entalhes nela, pequenas decoraçõezinhas, para ficar esta pilha dele mais bonita que a pilha do vizinho, artisticamente falando. Então é cheio dessas pilhas, e não só pilhas, às vezes esparramado, às vezes eles pregam na parede, entendeu? Põe a parede, reveste inteira com isso. E para na época que estiver seco e for na época do plantio, eles pegarem já curtido e poder usar como adubo. Também é usado como energia, eles põem no fogo para queimar, né? Mas só que daí, no caso, polui muito. Então, está diminuindo o uso como combustível, mas continua o uso como adubo.
E Então, tem um aspecto cultural aí também, né? Conta pra todo, gente. eles têm o seguinte, eles têm anualmente a festa da bolota. Quer dizer, Uhum. como se fosse nas escolas, nas comunidades, eles levam e ficam atirando um no outro, eles jogam água também para fazer barro, né? Aquela mistura toda. É costume deles, é estranho, né? Mas o cheiro já não é mais forte, né? Já foi curtido, já está. Então tem a festa da bolota de esterco. Essa aí, nós usamos isso muito aqui no Brasil. Até eu compro aqui para poder jogar na vegetação daqui, nas roseiras, nas plantas. Vou no vizinho lá, no outro vizinho, e compro 2 sacos, 3 sacos de esterco de galinha, de esterco de vaca. No caso deles ali é in natura, no próprio local, né? Até para fazer horta orgânica, né? Dá para fazer. Vamos para o próximo, então, aqui, Costa. Conta para gente o que de curiosidade tem nessas duas fotos aí. Três. Na época eu não me toquei tanto, que era, né, a gente choca, porque eu tinha várias fotos das pessoas fazendo xixi na rua, né? Eu tenho fotos, inclusive, que tem uma filinha, um atrás do outro, né? Acho que deviam estar bem apertados, tinha até fila, né? Mas eles não têm pudor, né? Eles não têm aquela sexualidade que nós temos. Então, para eles, dali é normal fazer na rua, a sua necessidade. Isso tem. Nós estamos falando, só abrir um parênteses, de regiões que não são ocidentais. É como eu no Brasil mostrar lá a palafita no Amazonas, a casinha de pau a pique de adobe lá no Maranhão. Quer dizer, a pessoa, se olhar só por aquele aspecto, vai ter uma imagem do Brasil. Mas o Brasil é mais do que isso. A mesma coisa que eu estou mostrando aqui. Eu podia mostrar Bangalore, com os prédios modernos, tudo internet, coisa. Não, isso aí é a questão. A maior parte da Índia é isso. Desertos, norte da Índia, né? Então estão lá, mas daí eu me toquei que o fato de ser lá, tem outros tipos também lá, que é o banheiro turco, que é aquele da direita, onde tem a setinha apontando para o balde e a canequinha. Canequinha em vermelho, balde em azul, não tem papel higiênico, não tem nada, você fica de cócora, né? E você se lava com a mão esquerda, pega a canequinha, limpa, lava, depois lava a mão com a canequinha, tudo. Então, a mão esquerda é impura. Porque a mão direita é para comer, para cumprimentar as pessoas, para pegar coisas. E a mão esquerda é para higiene, para fazer coisas impuras. Então, tem lá. E isso não estou falando da Índia, ó, banheiro turco. Vai na Ásia, lá tem isso aí. Lógico que se você ficar num hotel ocidental, você Tem não vai tudo. ter, né? Tem tudo. Tem esse e tem o do lado, porque eles também têm, a pessoa deles também viaja para esses hotéis. Então eles têm os dois, tem lugar que tem os dois. Mas daí já expandiram esse costume, quer dizer, pega lá como era antes, dá uma melhoradinha ali no turco, e tem lá Amsterdã ali embaixo, no meio da rua, mas só que já mais trabalhado. É uma Índia, já dá uma melhoradinha, entendeu? E aí eu não pus aí, tem na França, né? Aqueles toalete público, Paris. Você põe a moedinha lá dentro, abre a porta, você usa. Você pode até estar vendo o que está acontecendo lá fora, eles não veem. É tudo, né? Tem no Japão, mas assim, o contraste, a evolução que está tendo, né? O interessante foi isso aí, mostrar essa diversos uso, né, de mictório ao longo das civilizações, né? E aí a gente tem o dentista na rua. Dentista. Vamos ver, alguém sabe antes do dentista quem que era dentista? Antes de ter a faculdade de odontologia, quem era dentista? Essa é barbeiro. Barbeiro. Os barbeiros eram os dentistas de antigamente. Porque, Uhul. porque eles mexiam com a navalha, barba, cabelo, e os médicos tinham medo de mexer na boca, então era o barbeiro que já mexia na cabeça, era ele que tirava os dentes, né? Tira dentes. Ó, tira dentes. Estamos falando aí de 1800 e pouco. Porque para o Brasil, a anestesia veio em 1890, por aí a anestesia. Antes disso, não tinha anestesia. Nós podemos ver na rua aí, não um barbeiro, mas já ainda no século XXI, né? Nas feiras da Índia, arrancar o dente. Eles não tratam, não faz cárie, obturação, né? Mas está lá, arranca o dente. Então, os aparelhozinhos todos, de colocar na boca, os diversos alicates, e
em amarelo destacado, o antisséptico, para não poder inflamar, né? Para higienizar o limão. O limão, então, eles têm lá a questão da higiene, né? Para não inflamar, para poder limpar um pouquinho as ferramentas dele, mas senta na cadeirinha lá e vai no seco, né? E eu fiz um comentário já várias vezes de que a gente acha estranho arrancar o dente. Na Alemanha, as pessoas não têm plano de saúde para odontologia, não só na Alemanha, diversos países não têm, e é muito caro. Então, você vai lá pegar um tram, pegar um trem, a pessoa está banguela, está lá sem um monte de dente, porque elas arrancam o dente, porque é muito caro tratar. Você imagina aí, nesses locais, a necessidade de extrair o dente de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Então, é na rua mesmo. Esse eu acrescentei ali, porque é algo assim... Eu tenho saudades disso, porque hoje nós estamos na época das motocicletas, né? Motoboy, motoentrega, motorista de aplicativo. Eles estão muito antes que isso com esses tuk-tuk, é uma lambretinha que eles fazem adaptando o que você imaginar, que transporta 6 pessoas, 8 pessoas, tem de tudo, né? Eu tenho várias fotos disso aí, e é tudo colorido, enfeitado, isso aí é muito lindo, tem... Na Ásia inteira tem isso aí, né? E como eles têm a apresentação deles no trânsito, eles são muito, assim, não há essa coisa de levar vantagem. Você pega os caminhões ou qualquer lugar, está escrito atrás, please blow horn. Por favor, toque a buzina. Então, buzina lá é o tempo inteiro. E esses tuk-tuk, eles chegam a empinar, fica só na rodinha do lado, assim, sabe? Eu peguei um desse indo pro Muay Thai lá em Tailândia, e eu estava atrasado, eu falei pro cara, corre que eu vou perder a hora. Pô, parecia filme de James Bond, o cara com um negocinho desse correndo. Sabe, é muito, muito interessante. Aqui são os motoqueiros, né, que eles pegam, metem o pé no teu espelho, amassa a tua porta, eles aí vão com aqueles negocinhos girando, é muito, muito bonito. Tuk-tuk, não sei por que não chegou ainda no Brasil. Isso aí, no Nordeste o cara pega uma motocicleta, mano, e põe 6 pessoas em cima da motocicleta, né? Aí é muito mais confortável, né? Esse eu já... Ninguém consegue acertar o que é isso aí. Eu até tive reexaminando para ver se continuava assim. Continua assim, na região desértica. Você imagina o seguinte, quanto de combustível vai... famílias de 1 bilhão 380 milhões de indianos se comprarem uma geladeira ou um freezer para ligar a nossa casa. Acaba a energia, não tem jeito. Então é ventiladorzinho, é motorzinho e é fábrica de gelo. Eles usam nitrogênio para fabricar, não é nitrogênio, é alguma outra coisa aí, não é o processo normal de água, né? Eles fazem isso aí, fazem os blocos de gelo, distribuem e o gelo serve para tudo. Nesse caso específico, uma sorveteria. Então, tem a setinha ali, mostrando a questão onde tem um pilão. Esse pilão lá dentro tem um creme da fruta, tem o gelo picado, e o motorzinho faz aquilo girar, e com a pazinha ele vai segurando, até que ele tira uma raspadinha e coloca no teu copo, que é o sorvete. Então, o sorvete que é o creme, né, com o gelo que vai girando e vai gelando. Isso aí tem muito, muito, muito lá na questão. Né? Muito, muito bom isso aí. E eles adoram esse sorvete deles aí. Essa China, aquela China que a gente vê poderosa, ela tem no norte da China. Pequim está no nordeste, vamos dizer assim, da China. Mas o norte da China é Mongólia. Os mongóis invadiram a China diversas vezes, foram até Pequim, vieram para o sul, tudo. Então eles construíram a muralha da China para impedir que os conquistadores do norte e noroeste chegassem até os Yan. Porque o Yan, chinês, a gente pensa que é tudo igual. Não. Yan é esse chinês da capital, de Hong Kong, de Xangai, de todos esses lugares. Ele tem um aspecto físico, que ele está à direita dessa montanha que está aí, com a seta, que é a muralha da China.
À esquerda dessa montanha, nós temos Mongólia, né, Cazaquistão, Uzbequistão, tudo já diferente no seu semblante, nos costumes, tudo deles. E a muralha é original, essa aí. Eu estava no caminhãozinho ali, passando pelos desertos de Cobre, Tacamarcã, e a gente acampava em barracas, e no caso aí nós acampamos ao lado da muralha da China, que com a chuva ela foi erudindo e ela fica menor. Né? Isso aí deve ter uns 5 metros, 6 metros, 4, 5, 6 metros. E lá, já perto de Pequim, os primeiros 1.000 quilômetros dela lá, já é feita a terceira versão, a quarta versão, com bloco de cimento, bloco de quê? Aquela feita de pedra. De pedra, aquela passarela toda lá, já é nosso turístico, né? E eu costumo dizer que você não tem mais muralha da China, a não ser de madrugada. Porque tirar a fotografia da muralha da China, saiu junto 1 milhão de chineses na foto. Eu ainda tirei aqui, ó, não tem ninguém na muralha. Eu tenho foto da muralha, ainda tinha, assim, sei lá, 1.000 chineses lá na muralha, para onde eu apontei a câmera, né? Hoje são milhões de pessoas, não tem mais condições de tirar. Mas essa é muito interessante, porque a ideia que se tem da muralha é que é aquela que a gente vê lá bonita, né? As pessoas sobem, passeiam lá, larga. Não é tudo assim. Em alimentação, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Macarrão é a principal comida. Macarrão de tudo quanto é tipo. Mas principalmente o tal do fried noodle, quer dizer, o cozido, né? Eles pegam, faz a massa e jogam numa frigideira wok daquela gigante. E 1 minuto, nem isso, já está pronto. Mas o curioso dessa foto é que tem uma setinha ali apontando para o plástico que está sobre o prato. A gente nunca imagina. Chinês é muito sujo de maneira geral. Sabe? Tirando aquela parte rica, milionária da China, o resto é muito sujo. Muito sujo. A relação com a higiene é diferente da nossa, né? Totalmente diferente. Então, mas aí estranhei. No meio de um deserto, eu estava no deserto, saindo lá da Rota da Seda, lá em cima, quase perto da Mongólia, o plástico, você acaba de comer, eles tiram o plástico, certo, põe outro plástico e põe outro para o próximo cliente. Então, isso eu nunca tinha visto em lugar nenhum fazer uma higiene dessa. Vamos para o próximo, então. Essa é o final. É o seguinte, nós sempre falamos, e é o objetivo de se estudar e de se olhar o aspecto multicultural, que é aceitar as diferenças. Então, a gente fala que conviver com as diferenças, né, é o importante, você tem que ter observação, contato, aceitar os costumes de cada um, e o Brasil é um caldeirão disso, né? Nós temos... Para onde você olhar, é diverso. Do pantaneiro ao amazonense, ao cara do deserto lá no Piauí, muita cultura, gaúcho, né? Nós aceitamos essas culturas. A China não aceita. Se você olharem para esse chinês aí, eles não têm nada de chinês. Eles estão mais para o pessoal do norte lá, Mongol, Cazaquistão, Uzbequistão, Turquemenistão, é tudo muçulmano, e eles estão no centro de comércio da antiga Rota da Seda. Marco Polo, quando entrava e fazia as rotas, essa cidade chamada Kashigar é o local onde todas as regiões convergem para ela numa feira de final de semana, e eles vendiam camelo, tudo que você puder imaginar tem aí nessa feira. De rádio, de pilha, de televisão, de animal, de peça usada, pensa, tem aí nessa feira, setores específicos. Só que eles têm uma cultura muito forte. E a China não permite isso. Ela pegou o Tibete, que também tem essa cultura, essa feição, essa diferente, né? Eles não parecem chineses. Mandou lá, ele fez uma linha de trem com pressurizado de alta velocidade e despegou lá 1 milhão de chineses do Yan, do amarelo, para poder miscigenar a população do Tibete. Então, dentro de alguns anos, os tibetanos já se parecerão com o resto da população da China. Aqui eles estão agindo diferente. Eles estão acabando com tudo que tem de tradição nessa cidade e o pessoal está separado não é prisões, mas estão marginalizados, como os poloneses foram no início pelos alemães, antes da Câmara de Gás.
eles estão aí marginalizados. Então, esse é um segmento triste que mostra que isto não é multiculturalismo, quer dizer, não se aceita essas diferenças, esses costumes. Esse específico é uma história interessante. Essa pessoa que está em cima desse jegue, ele está fazendo um test drive. Ele estava negociando com as pessoas, é aquele negócio de dinheiro para lá, dinheiro para cá, quanto, negociando. Ele pegou e montou e deu um pique com essa mulinha aí, com esse jegue, para fazer o test drive. Então, ele acelera, freia, depois dá a volta, vira. É muito. É uma feira fantástica que existe até hoje, mas estão acabando com ela. Então, eu coloquei isso como um símbolo do que não deve ser feito, o não respeito às diferenças e às culturas dos outros. Tá? Costa, e aí, qual é a mensagem que você deixa, né, para o pessoal que está estudando, que está agora trabalhando para a carreira? Por que a importância de se interessar por essa comunicação intercultural, multicultural? Bom, a globalização cortou distâncias, acelerou tudo, então não tem mais o meu. Hoje em dia é o nosso, né? Tudo. Você vai na TV, você vai no streaming, você vai na música, você vai na roupa, na moda, está tudo já muito interligado. Então não tem mais, quase você aqui do lado ocidental, você já não sabe mais o que é teu naturalmente. Você pegar a música, por exemplo, o rap, vem o lado americano, eles vai mudando, assim como o boxe virou MMA, a gente vai pegando os costumes, a cremação nós pegamos e adaptamos um pouco, né, no ocidental, mas é importante respeitar a cultura, e o ambiente acadêmico é propício para isso. A pessoa está pensando no seu futuro, em crescimento, então as organizações estão preparando treinamento específico para conviver com o diferente, e mais do que nunca, quando se fala em multiculturalismo no Brasil, se trata em direitos humanos, então direito ambiental, direito racial, direito de gênero, direito... Né? Isso, então, está muito no mundo acadêmico. Mas, mais do que isso, eu acho que o aluno ele tem 4, 5 anos para pensar em diferenças e que ele vai ter que ser inserido nessas diferenças. Porque para ele se inserir nessas diferenças, ele precisa aceitar. Então, ele precisa ter uma inteligência emocional muito forte para poder conviver sem tentar impor a sua cultura e sem também tentar absorver totalmente. Quer dizer, há que se preservar a cultura dos outros e você manter a sua e saber conviver. Então, o país que todo mundo fala que é muito bom é o Canadá. Né? O Brasil em si também é uma miscigenia muito grande. Então, o aluno, sabendo o que ele quer ser, através da análise, quem sou eu, porque ele só vai para algum lugar se ele souber quem ele é. Então, ele tem que saber descobrir quem ele é nos diversos aspectos sociais, familiares, econômico, financeiro, cultural, religioso. Aí ele determina o caminho e vai encontrar por esse caminho muita cultura diferente, muito costume diferente, e ele é um ótimo momento para treinar. O seu colega do lado, da frente, que trabalha durante o dia, o que faz à noite, que está pagando, pegou um crédito educativo, tem culturas, costumes diferentes, finanças diferentes. Então, eu acho uma ótima oportunidade e aproveitem esse momento, porque é um momento único na vida de todos. Nossa, Costa, muito obrigada. Passar esses momentos com você, esses momentos são maravilhosos. Muito obrigada de ter estado aqui conosco no Talento em Foco. Evandro, com você. Então, agradecer esse encontro aqui, participando com o professor Luiz Carlos Costa, compartilhando um pouco das experiências e viagens, né, que ele conseguiu passar um pouco daquilo que ele vivenciou, né, principalmente lá na Ásia, né, essas diferenças de costumes, hábitos, né, cada cultura é de uma forma diferente, né, cada nação tem uma identidade, um modo de viver, mas que a gente possa entender cada vez mais essas diferenças, né, as diferenças de comunicação para poder se desenvolver e poder entender também, né, entender as outras diferentes culturas, os seus modos de se manifestar, né? Então, agradecer ao professor, né, que compartilhou, o professor Costa, compartilhou um pouco da experiência dele aqui no programa
Talento em Foco. A gente, então, se despede, né, dessa edição do nosso programa. Luiz, quer deixar mais algum recado? Podemos fechar a edição de hoje? Não, podemos. Eu agradeço a possibilidade de expressar a diversidade que existe, né? E de uma forma que talvez nem sempre seja mostrada, porque não se pode mostrar só com enfoque negativo, pejorativo. Você tem que se mostrar que é um aspecto cultural. Não podemos olhar só o que é diferente e achar que porque é diferente é pior. Não. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. A essência é conhecer para respeitar. Então, a gente deixa essa mensagem na edição de hoje, né, esse significado, e a gente se despede, então, do programa Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.